Normalmente, quando se fala em inovação, atrela-se à engenharia, pesquisa e desenvolvimento de produtos. O conceito de inovação aplica-se também à gestão de pessoas? Como? A tradição vamos dizer assim, da inovação, primeiro de tudo, como a gente falou agora há pouco, quando se fala em inovação, pensa-se muito em inovação em produto. Então é um carro novo, um relógio novo, um telefone celular novo, cada vez mais tecnologicamente avançado e com maior facilidade de uso, maior potencialidade de uso. O telefone celular hoje tira foto e filma e você acessa a rede social. Daqui a pouco leva a criança na escola, passeia com o cachorro. O celular daqui a pouco faz qualquer coisa. Essa é a inovação em produto. E o que potencializa, o que faz a inovação em produto acontecer é a pesquisa feita na indústria, fundamentalmente. O Brasil é um pouco diferente desse cenário, mas vamos falar no caso geral. No caso geral, a pesquisa é tocada pela indústria. E dentro da indústria, pega uma empresa grande e muito inovadora, tal como 3M ou Siemens, ou a Nokia, ou Intel, tantas, dezenas de empresas. Tem uma área muito grande de pesquisa e desenvolvimento, Research and Development, em inglês, que é a área que tem como função primordial avançar o conhecimento e transformar, que é o R, ou o P do P&D, o R do R&D, transformar conhecimento, quer dizer, esticar a fronteira do conhecimento no primeiro momento, e o D do desenvolvimento é transformar esse conhecimento novo em produto ou em serviço. Mas não só. A inovação não se restringe somente a produtos. A despeito de parte importante do dinheiro ser voltado para essa finalidade, inclusive parte importante do retorno sobre a pesquisa vir de novos produtos, há também uma inovação fundamental, de fundamental importância, que é pouco falada, que é a inovação em processos. Daqui a pouco a gente chega nas pessoas. Mas processo, eu acho que eu penso que seja muito oportuno falar disso, porque a melhoria que fazemos na forma como fazemos o nosso negócio pode ter um impacto gigantesco sobre o resultado. Com o mesmo produto, os mesmos fornecedores, o mesmo marketing, o mesmo preço, mas fazendo de forma diferente, o resultado pode ser muito diferente. Quer ver um exemplo? O McDonald's é mundialmente reconhecido pela sua capacidade de gerir processos. Eles são muito bons em gerir processos, porque repetem o mesmo processo de fabricação, de acomodação de comida, lanches e tudo mais, há dezenas de anos. Ficaram muito bons nisso. E perceberam que a taxa de abandono da fila, no caso de um sorvete de casquinha, por exemplo, a ticket médio menor do que o ticket médio dos outros produtos que o McDonald's vende, a taxa de abandono da fila era muito grande. Então, para aumentar a frequência de venda, tinha que diminuir o tempo na fila, porque a taxa de abandono, de acordo com a modelagem matemática que se fez, baseada em teoria das filas, a taxa de abandono é proporcional ao tempo de espera, o que é lógico de se imaginar. Está demorando muito, quer saber? Volta outra hora. Então, se diminuir o tempo na fila, vai aumentar a venda. Muito bem. Então, fizeram um caixa separado do balcão, um caixa separado para sorvete, já que o tempo médio de preparo do sorvete é menor do que dos outros produtos. Tempo médio de preparo menor, e aqui só tem sorvete, espera-se que vá se passar menos tempo na fila, a não ser que a fila aumente com muitas pessoas, mas aí a gente põe mais um caixa. Muito bem, fez-se essa experiência e se descobriu que, de fato, as coisas funcionaram melhor. Mesmo produto, como dizia agora há pouco, mesmo produto, mesmo marketing, mesmos fornecedores, mesmo preço, mesma praça, tudo igualzinho. Só um jeitinho de vender que era diferente. Começou a vender muito mais. Tanto que o McDonald's depois, em seguida, tirou esse balcãozinho do canto do balcão principal das lojas do McDonald's e o pôs no centro do shopping ou numa praça, virou um quiosque de venda de sorvete. A conclusão é que o McDonald's é uma das empresas que mais vendem sorvete no Brasil. A notícia que tive recentemente é que era a maior empresa. Seja ou não seja a maior, o fato é que o volume de sorvetes vendido pelo McDonald's cresceu exponencialmente por uma mudança, que é uma inovação, na forma de vender. Então, recapitulando em um segundo, a gente não tem só a inovação em produto, mas também inovação em processo, que é o jeito de fazer. Há ainda 2 ou 3 tipos, mas eu queria me concentrar agora na pergunta, que é em gestão de pessoas. Pois bem, não há forma de inovar, seja uma empresa pública ou uma empresa privada, não há forma de inovar sem que o time esteja envolvido. A ideia do gênio solitário, que
é alimentado por um buraquinho embaixo da porta, que não interage com ninguém e tal, é mais folclórica do que real. No mundo de hoje, inclusive, ela é quase que inviável. Uma pessoa sozinho, muito dificilmente, a não ser que seja um gênio e tenha uma ideia do outro mundo. Mesmo assim, vai precisar do apoio de outras, muitas pessoas, para implementar a sua ideia. Muito bem. Então, haja visto que para inovar é necessário pessoas, e haja visto que as pessoas motivadas trabalham muito melhor do que aquelas que não estão muito motivadas, é lógico supor que jeitos eficazes de tornar as pessoas motivadas e envolvidas, vamos dizer, economicamente com o seu trabalho, mas envolvidas de coração com o seu trabalho, essas pessoas tendem a produzir melhor. Não é uma implicação necessária. Eu posso adorar jogar basquete, querer muito jogar basquete, e mesmo assim nunca vou ser um jogador de basquete bom. Então, esse é um erro muito comum que eu vejo com muita frequência, as pessoas dizerem que se você gosta do que você faz, a coisa sai bem feito. Eu tendo a acreditar que não é bem assim. Se você gosta do que você faz e treina bastante, pode ser que você seja de medíocre para cima. Se você não gosta do que você faz e não treina bastante, é um bom momento para você procurar outra coisa para fazer. Não só para que você seja feliz, que no fim do dia é o que importa, mas que também para que a empresa que lhe paga o salário receba o melhor retorno possível para aquele salário. O que seria ético da sua parte fazer, tanto da parte dela. Então, voltando ao ponto. É possível se inovar na gestão de pessoas? A resposta é absolutamente sim, com S, I, M de exclamação no final. Pelo seguinte, quer ver? Alguns exemplos. Recentemente eu tive a sorte e a oportunidade de trabalhar com o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. E o que eu percebi nas entrevistas que fiz, na conversa que tive com o pessoal, é que não é por acaso que o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas é referência no Brasil em pediatria de alta complexidade. O que as pessoas fazem lá, eu havia percebido uma coisa parecida no Centro de Diagnóstico Fleury, que é aqui em São Paulo, empresa também que eu tive a oportunidade de acompanhar por algum tempo, quando da minha dissertação de mestrado. As pessoas são tão envolvidas com o negócio, e o negócio nesse caso é da mais alta relevância, né? Cuidar de crianças ou cuidar da saúde das pessoas. As pessoas são de tal forma envolvidas com o que fazem que acabam encontrando, por conexão emocional com o que fazem, acabam encontrando jeitos inovadores de implementar o trabalho que fazem. Sejam enfermeiros, sejam médicos, sejam administradores, seja o pessoal da contabilidade, não interessa em que área esteja. As pessoas que são selecionadas têm já essa predisposição a atuar nessa área, vamos dizer. Tendo uma conexão emotiva com o que fazem, o fazem cada vez melhor. Agora, e como que a inovação se encaixa nisso? Se encaixa de diversas formas. Primeira delas, ao meu ver, é a liderança e a empresa em si oferecer elementos para que as pessoas possam desempenhar o seu papel com o máximo de eficiência possível. Então, ter as ferramentas adequadas, eventualmente o mobiliário adequado, que as pessoas passam grande parte da sua vida trabalhando. Então, o mobiliário adequado faz bastante diferença. Ter o ambiente institucional também adequado, com a pressão que o business, que o negócio demanda, e todo negócio demanda pressão, seja ele que for, qual for, mas a pressão que seja saudável. Isso me lembra, inclusive, um outro exemplo. Em 1927, um grupo de consultores da Universidade de Harvard foi contratado para fazer uma experiência na Western Electric, que era uma fábrica muito grande que ficava em Chicago, que produzia equipamentos eletrônicos. Naquela época, elétricos, no começo da eletrônica. Então, isso em 1927, muito tempo atrás, portanto, 80 anos atrás. E a experiência consistia no seguinte, são dois grupos que queria se ver a influência da iluminação, vamos dizer, dos ambientes, dos atributos chamados de higiênicos do ambiente de trabalho, que é a iluminação, o barulho, se tem um lanchinho daqui a pouco, se faz uma pausa a cada tanto tempo. Muito bem. Então, a gente dividiu um grupo em dois. Um grupo de controle, que tinha as condições normais de trabalho, e um outro grupo
em que a iluminação da sala foi modificada para tentar se ajustar, chegar ao ponto ótimo. A conclusão surpreendente dos pesquisadores foi que a produtividade dos dois grupos aumentou. E chegou à conclusão que tinha alguma coisa errada. Então, vamos refazer o teste, porque não é possível. Então, deixou o mesmo grupo de controle, agora esse grupo com iluminação diferente, mas agora tinha uma pausa a cada 5 minutos e tinha um lanchinho e não sei o quê, e os grupos eram separados. A produtividade dos dois aumentou de novo. Depois de várias interações, o que se descobriu, pelo menos à época, e é uma tese válida até hoje, é que as pessoas respondem à forma como vocês, digo, vocês os líderes, as tratam. As pessoas, em se sentindo úteis e respeitadas, atendidas, como foco de atenção da companhia, por meio dos seus líderes, respondem com um aumento de produtividade. Um ambiente no qual a liderança ou a empresa percebe os seus funcionários e os trata com respeito devido, com atenção, não só o respeito, que é o mínimo, mas com a atenção devida, no caso do Instituto da Criança, até com mimo, que é como a doutora Mariana me falou, e eu concordo, os funcionários são mimados, vamos dizer assim, dentro dos limites do possível, a resposta é quase que imediata. Então, e como que a gente pode fazer isso? Algumas ideias que eu coletei, não são minhas, eu coletei na experiência trabalhando com algumas empresas, entre as quais o Instituto da Criança. Descobrir o que a pessoa precisa, sob o ponto de vista técnico. Então, a enfermeira tem lá o seu grande rol de atividades técnicas. Então, como aprimorar um procedimento? Pois bem, então aprimorar um procedimento técnico, seja de uma enfermeira, de um contador, de um médico, de um cientista, é o primeiro passo. Então, fornecer elementos para quem quiser expandir a sua capacidade, as suas habilidades, os seus conhecimentos, fornecer respaldo para que a pessoa possa fazer isso. Inclusive, esse respaldo baseado em mérito, o que é um pouco difícil de se implementar em empresas públicas, mas que há casos de sucesso onde isso acontece. O segundo, o que não é necessário, absolutamente necessário para conduzir um negócio, mas que é possível de se fazer. Então, volto de novo ao ICR, ao Instituto da Criança, que descobriu formas eficazes de oferir receita não operacional, então é uma receita que não depende do repasse do governo, e com isso, por exemplo, pagar cursos de inglês. Então, o Instituto da Criança hoje paga cursos de inglês para alguns funcionários, com base principalmente no mérito. E esse mérito é oferido por uma avaliação de desempenho muito bem construída. Então, entender o que também no setor privado é muito comum, no setor público um pouco menos aqui no Brasil, mas que isso dá legitimidade para o processo. E as pessoas tendem a responder muito bem quando o processo transparente e legítimo é posto em prática. Então, as pessoas que têm melhor aproveitamento, dado o rol de competências que se precisa para aquele cargo em específico, a pessoa é avaliada pelos seus pares e pelos seus supervisores, pelo seu superior hierárquico. Então, as pessoas de melhor desempenho podem, no horário de expediente, fazer o curso de inglês. Quer ver outro exemplo que eu achei brilhante? Teve um convênio com o Hospital Emílio Ribas, se não me engano. Se for me engano, eu peço desculpa, mas teve um convênio do ICR com outro hospital pertencente ao grupo do Hospital das Clínicas, para que massoterapeutas, pessoas que fazem especialistas em massagem, né, corporal, uma vez por semana vão até o Instituto da Criança oferecer os seus serviços de graça para as enfermeiras. Então, enfermeiros e médicos e auxiliares de enfermagem são sempre postos a pressão muito grande, né? Ainda mais trabalhando com crianças e tal, é uma pressão muito, muito grande. Então, tem um período do dia, dentro do horário de expediente, onde recebem lá um quick message, que chama, se não me engano, são lá 15, 20 minutos de uma sessão de massagem. Então, a pessoa se sente, não pelo fato em si, mas pela atenção, a pessoa se sente tão, como se eu posso dizer isso, benquista, que isso, de uma forma natural, se reproduz no jeito dela tratar os seus pacientes, no caso das enfermeiras e auxiliares de enfermagem. Mas não só. No Google, por exemplo, que é uma empresa também caracterizada por
por esse jeito descontraído e muito atencioso com seus funcionários. Nos Estados Unidos, um funcionário que, por uma infelicidade, veio a falecer, o cônjuge, ou a cônjuge desse funcionário recebe metade do seu salário por 10 anos. Então, o Google é pródigo, vamos dizer assim, em cuidar do seu funcionário, mas não só dele, como da família, num caso de extrema necessidade, ou vamos dizer, não necessidade, mas num caso tão desgastante para a família quanto esse, por 10 anos. Então, isso faz com que a empresa atraia muitas pessoas para trabalhar, porque muitas pessoas querem usufruir desses benefícios. Um efeito colateral, vamos dizer assim, de tratar bem os funcionários, é que você pode escolher muito bem, porque vai ter muita gente querendo trabalhar. E aí nos leva ao próximo passo. Isso é uma característica da inovação, nunca tem fim. Quando a gente inova, aparecem soluções novas, mas aparecem problemas novos também. Então, decorrência de você tratar muito bem seu funcionário é que muitas pessoas vão bater à sua porta. A segunda derivada é que você vai precisar de um processo seletivo muito bom. Porque de 1000, você vai escolher um. Então, não dá para ser sorteio. Tem que ter um equipamento e uma tecnologia de seleção de pessoas muito boa, para você trazer cada vez pessoas de melhor cabeça para dentro. Isso, ao longo do tempo, se reforça. Então, a inovação no trato das pessoas faz com que, de médio para longo prazo, a empresa, pública ou privada, vá ficando cada vez mais próxima à ponta do conhecimento, à ponta da prestação do serviço, se tornando cada vez mais uma empresa digna de admiração. É por essa razão que eu acredito que não haja empresa que seja excelente, uma empresa de excelência, sem ter uma gestão excelente de pessoas. Para mim, são coisas que não são possíveis de se dissociar. É isso.